O Fantasma e as Sapatilhas está completando 6 anos de lançamento, então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, que me acompanha no canal e tudo mais, mas essa pessoa que vos fala também é escritora. Inclusive, o meu Instagram, que é o Autora Natália Donato, eu criei justamente pra falar sobre as minhas obras. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui pro canal, eu também falava bastante sobre as coisas que eu já escrevi, coisas que eu tenho publicado, mas essa parte minha tá um pouquinho de lado nos últimos tempos e eu tô tentando retomar. Esse é um dos meus grandes objetivos até pra esse ano. E na primeira semana de maio agora, o meu primeiro conto, né, o primeiro conto que eu publiquei na Amazon, tá completando 6 anos de lançamento. Vocês acreditam? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, já leu, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre o meu conto, O Fantasma e as Sapatilhas, e eu vou trazer algumas curiosidades sobre a obra pra vocês. Bom, O Fantasma e as Sapatilhas, então, conta a história da Vicky, que é uma jovem que sempre amou balé, sempre foi apaixonada, mas que nunca teve oportunidade de fazer aulas, então por conta disso, ela aprendeu a dançar sozinha. Já adulta, a Vicky trabalha na academia de balé Blackbird, e sem nunca ter feito aulas, né, como eu falei, ela aprendeu a dançar sozinha, então ela nunca teve ninguém pra ensiná-la, ela acaba que tem a oportunidade de participar de uma audição para integrar o corpo de baile de um dos balés de repertório mais famosos que existem, que é o Quebra-Nozes. Então, com essa oportunidade literalmente batendo na porta dela, ela vai precisar se esforçar um pouquinho mais para conseguir passar nessa audição, e também com a ajuda de um professor um tanto diferente. Como eu falei, então, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês sobre a obra, e como a gente fez então no vídeo de curiosidades de Repente 30, eu vou pedir pro editor, vulgo Mozão, deixar um contador aqui na tela, e aí conforme eu for falando então as curiosidades, ele vai subindo o número aqui pra gente. Mas antes disso, eu já queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações pra vocês não se esquecerem. Eu tô trazendo vídeos aqui toda semana pra vocês, sempre com um assunto voltado pra livros, literatura, às vezes a gente fala aí uma curiosidade ou outra sobre filmes também, né, como aconteceu recentemente. E aproveita que se você conhece alguém que gosta desse universo do balé, já manda esse vídeo também. Bom, a primeira curiosidade então é que foi a primeira obra que eu publiquei na Amazon, né, O Fantasma e as Sapatilhas, mas não foi a primeira obra que eu escrevi. Lá em 2014, no finalzinho de 2014, quando eu escrevi essa obra pela primeira vez, eu já tinha começado a escrever um livro que eu abandonei, já tinha começado e terminado a escrever um outro também que tá engavetado, e aí eu acabei tendo a ideia pra poder escrever O Fantasma e as Sapatilhas. Deixei um tempinho lá no Wattpad, se eu não me engano, em 2017, no final de 2017, e aí então em maio de 2018 eu resolvi lançá-lo na Amazon. A segunda curiosidade é que a ideia para escrever esse conto surgiu de um filme da Barbie. Sim, gente, eu já falei algumas vezes aqui, não só no canal, mas nas redes sociais, que eu sou muito fã da Barbie. Eu ainda tenho bonecas, que eu também já trouxe um vídeo no canal aqui mostrando, e eu sempre fui apaixonada pelas animações da Barbie. Embora nos agradecimentos do conto eu tenha dito que ele é uma junção de O Fantasma da Ópera, que é um dos meus musicais favoritos assim da vida, e também de Sapatinhos Vermelhos, que é um filme sobre balé, eu nunca tinha contado antes como foi que a ideia de unir essas duas coisas surgiu. E foi por conta de um filme, de uma animação da Barbie. Se chama Sapatilhas Mágicas, e eu assisti algumas semanas antes de ter a ideia pro conto, e nessa história a gente conhece então duas personagens que acabam entrando em um reino mágico, um reino misterioso, que é comandado por uma bruxa má. Para que elas consigam sair de lá e libertar o local de uma maldição, elas vão dançar os seus balés preferidos para poder então libertar o lugar. Aí eu fiquei pensando bastante na animação, porque eu tinha gostado, eu tinha achado bastante criativa, e eu fiquei pensando, né, o que aconteceria se eu juntasse Sapatinhos Vermelhos, que é, como eu falei, então, um filme de balé que é baseado em um conto do Hans Christian Andersen, e O Fantasma da Ópera. As duas coisas têm algo em comum? Não, mas na minha cabeça fazia sentido juntar as duas coisas. Então foi assim que a ideia pro conto surgiu. A terceira curiosidade é que o nome dos meus protagonistas foram inspirados também nas histórias aonde eu tirei a ideia. Então a minha protagonista é a Vicky, né, Victoria, e ela é
inspirada na Victoria Page, que é a protagonista de Os Sapatinhos Vermelhos. Já o Eric, que é o fantasma, ele teve como inspiração, então, o nome do fantasma, de um fantasma da ópera, que também se chama Eric. A quarta curiosidade é que o final da minha história seria diferente do que ela foi de fato. No primeiro rascunho, o Eric seria trazido como um vilão e ele teria uma forte ligação com um outro personagem que foi citado durante a trama. Então eu teria uma dupla de vilões que apareceriam no final da história. Só que eu não tava gostando muito do rumo que as coisas estavam tomando, né? Então conforme eu fui escrevendo, parece que aquele final não tava se encaixando muito bem. E aí eu resolvi então alterar o final para uma outra ideia que já tinha me aparecido conforme eu fui escrevendo a história. E isso leva a gente então para outra curiosidade, que é que a história que eu escrevi, né, o final da história que eu escrevi é meio que o final que eu gostaria que o musical O Fantasma da Ópera tivesse tido. Como eu falei, O Fantasma da Ópera é um dos meus musicais favoritos da vida, mas eu confesso que o final dele me deixa um pouco triste, porque eu queria que o final fosse diferente. E aí, enquanto eu tava escrevendo então O Fantasma e as Sapatilhas, como eu disse, eu traria uma dupla de vilões pra fazer parte aqui do final da história. Um desses vilões seria o Eric. Eu gostaria que o final de O Fantasma da Ópera fosse um pouquinho diferente. E aí, então, eu meio que escrevi um final parecido, né, baseado no que eu queria que acontecesse em O Fantasma da Ópera. Mas eu não vou contar pra vocês qual é o final, porque vocês vão precisar ler o conto pra descobrir qual é. E eu vou trazer, então, uma curiosidade bônus aqui pra vocês. O Fantasma e as Sapatilhas, ele se passa em um universo, pelo menos na minha cabeça. Eu tenho rascunhos de outras obras que se passam nesse mesmo universo, então no universo do balé da Academia Blackbird, que eu ainda não escrevi de fato, são só ideias, são só rascunhos, mas que, quem sabe, se tudo der certo, eu consiga trazer essas histórias e contar essas histórias do mesmo universo de Fantasma e as Sapatilhas. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um vídeo mais curto mesmo, foi mais pra apresentar pra vocês essa minha história. Eu já tinha gravado esse vídeo sim anteriormente, ele ficou disponível no outro canal que eu tinha, mas eu quis regravar por vários motivos. Primeiro, porque eu tô com esse canal, eu já não tenho mais o antigo. Segundo, que quando eu gravei, esse foi um vídeo que eu gostei bastante de trazer essas curiosidades pra vocês. E porque, como eu falei, é um objetivo meu voltar a falar sobre as minhas obras, né? Voltar a conversar com vocês e a falar sobre o meu lado escritora. Tem ficado bastante de lado, mas eu tô querendo trazer de volta pra vocês. Como eu falei, então, eu tenho algumas outras obras. E como eu falei também, eu tenho algumas outras obras publicadas, eu tenho 3 contos na Amazon, tenho outros contos e livros também disponíveis lá na plataforma do Wattpad, que é uma plataforma de leitura muito grande, e todos esses links eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês tiverem interesse e ficarem curiosos, os links estão todos aqui na descrição. Vale lembrar que as minhas obras que estão disponíveis no Wattpad são gratuitas, e as que estão na Amazon, junto com o Fantasma e as Sapatilhas, elas estão disponíveis também através do Kindle Unlimited. Conta aqui pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa história, se você já leu, se você ficar interessado e quiser fazer a leitura e depois quiser me contar também o que achou, fiquem à vontade aqui nos comentários ou pra me mandar também mensagem lá no Instagram. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!